Eu sei que você não tem muito tempo para ler e muitas das vezes essa é a desculpa que você dá para não abrir um livro, para não manter o hábito de leitura. Até porque, por mais que você tenha, sei lá, 5 minutinhos, 10 minutinhos de leitura, vai ficar até chato você concluir um grande livro de 300 páginas, 250, 400, que seja. E isso realmente pode te desmotivar. Mas no vídeo de hoje eu vou quebrar essa objeção que você tem e vou apresentar 6 livros para você ler em poucas horas. E tem livro também que você vai ler em minutos, que são contos bem curtinhos, histórias bem interessantes e que podem fazer parte do seu cotidiano. Particularmente eu tenho lido muito pelo Kindle, né? Eu leio quase que 100% da minha leitura é no Kindle e eu tenho acesso, né, pela Amazon, pelo Kindle Unlimited, livros de autores independentes nacionais, e todos que eu vou recomendar aqui são de autores independentes nacionais, e muitos têm 50 páginas, 60 páginas, 10 páginas, ou seja, são leituras curtíssimas de contos que você consegue ter o início, meio, fim, super interessantes, e aí você consegue estimular a sua leitura, porque é aquela coisa de você estar vencendo obstáculos, lendo vários livros, por mais que tenham pouquíssimas páginas. Então, sem mais delongas, vou compartilhar minha tela aqui, porque, como de costume, eu tenho um artigo publicado no Blog Bim que eu falo sobre isso. E a primeira indicação que eu quero fazer, óbvio, é do meu livro, Antônio e o Tempo, que tem apenas 33 páginas. É um conto que eu falo da relação do homem com o tempo a partir de Antônio, quando ele acha um relógio de bolso na rua. E ele tem o poder de parar o tempo. Com esse poder em mãos, ele acredita que a maior parte de seus problemas estão resolvidos, porém, há alguns problemas nisso de você poder controlar o tempo, e é justamente esse conflito, ele com ele mesmo, que ele enfrenta ao longo do conto, e no final a gente tem uma lição bem interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição, para você ler também com mais calma, sinopse, com os links para você clicar e acessar os livros, combinado? O segundo, minha indicação, Babilônia SP, do Pedro Balciunas. Ah, interessante, boa parte desses autores que eu vou citar aqui, eles participaram do Pode Ler e Escrever, que é o podcast do livro Bingo, beleza? Então, se você quiser saber mais desses livros e dos autores, só assistir os episódios, combinado? Então, aqui, Pedro publicou Babilônia SP, que conta a história de 5 garotos de programa da cidade de São Paulo, e é uma entrevista. Mas ele apresenta de uma forma bem interessante, né? Ele contextualiza uma narrativa muito legal que envolve o leitor e mostra como que é a vida desses garotos de programa. É chocante, é impactante, mas muito, muito legal de ler, tá bom? É um livro super rápido, tem 68 páginas. Se você tiver com 2 horinhas do seu dia, você consegue matar esse livro. Outro Garotos Mortos Não Contam Segredos, do Mark Miller. É o primeiro livro de 4, de uma quadrilogia, e 66 páginas, e é um livro que ele passa super rápido, porque não tem uma pausa, é a ação o tempo todo. E sabe aquele universo universitário que a gente vê muito, escolas americanas, tem aqueles romances, tem um suspense, de repente tem uma morte suspeita, que é o que acontece aqui, vem todo esse enigma em torno desse acontecimento, e é isso que o livro do Mark Miller conta. Inclusive, também Mark Miller participou do Pode Ler e Escrever, e ele é um dos autores mais lidos na Amazon. Então, é incrível o trabalho dele. Outro, e agora a gente tem uma fantasia de bruxas, que é Como Não Ressuscitar Uma Ex-Namorada Morta, parte 1, do Leblon Carter. É um livro quase do mesmo tamanho dos outros dois, 65 páginas, também super curtinho. Ele é interessante que ele é ambientado, né, como os outros também, ambientado aqui no Brasil, mais especificamente em São Luís do Maranhão. Isso é bem legal. A gente não é todo dia que a gente vê livros no interior, assim, no interior não, na capital, mas fora do Sudeste, quando a gente vê Rio de Janeiro, São Paulo, quando a gente vê espalhado pelo Brasil. Isso é muito legal. A gente valoriza cada vez mais a nossa cultura, a gente se sente inserido. Isso é uma das coisas que mais me desperta interesse em ler livros nacionais, tá? Então, a gente tem a sinopse aqui, eu recomendo bastante. Inclusive, é muito legal escutar o Leblon, tá? Ele participou do Pode Ler e Escrever, também tem o link aqui para você escutar. Agora, vamos de ficção científica. Nós temos Androides Não São Perfeitos, de Jean Gabriel Álamo. 30 pagininhas apenas, dá para ler super rápido e mostra muito, assim, os androides já estão bem desenvolvidos, assim, né, nesse universo criado
pelo Jean Alamo, inclusive tem muitos problemas com os seres humanos, né, pelas limitações que os seres humanos têm. E, cara, é muito interessante, porque a gente está aqui no século 23, a gente está algumas centenas de anos à frente, e tem, né, essa divisão mesmo entre seres humanos, as máquinas que são dotadas de inteligência artificial, e esse conto ele mostra uma cena de uma investigação policial, que a gente tem um policial e um androide bem interessante para quem gosta de uma ficção científica bem raiz, assim, bem forte, com robôs, androides, tecnologia, recomendo bastante, tá? E por fim, com apenas 7 pagininhas, Lar de Fernanda Clark, ela não participou ainda do Pode Ler e Escrever, mas é um livro bem gostosinho de ler, ele é super rápido, você está almoçando, um pós-almoço ali, aquelas meia horinha que você tem livre, você consegue ler rapidinho esse livro, que mostra muito, numa galeria de arte, uma relação entre um jovem e um idoso sobre a perspectiva de uma obra. É bem interessante, tá? Então, eu gosto muito desses livros curtos, deixa eu voltar aqui, porque são livros geralmente disponíveis no Kindle Unlimited, ou seja, você tem assinatura, você não paga, ou são bem baratinhos, assim, você consegue com baixo investimento, R$2, R$3, ter uma leitura interessante. Então, esses livros, além da história que entrega algo muito legal para nós, pode também estimular você a criar o hábito de leitura. Então, quero saber de você agora, se você tem esse hábito igual eu de ler livros de autores nacionais, livros mais curtos, me conta aqui como que é o seu hábito, sua experiência de leitura. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!